Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou o Atlas e estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar das duas, das duas semanas que tiveram essa fazenda. A gente está na segunda semana já, na segunda formação da roça. Está vindo já a eliminação, prol do fazendeiro. Vamos comentar sobre a outra formação da roça. A formação da roça da semana passada começou o seguinte: o Irã, que ganhou o Lampião, ele ficou com o poder amarelo e deu vermelho pro André. Logo em seguida, o Lucas, que era o fazendeiro, indicou a Débora. E uma cena, algo que eu quero destacar dessa votação foi, foi o vexame que o Irã passou tentando votar no Pelé, que estava imune. Essa, nossa, foi. O Irã realmente ele decepcionou, Nossa, que jogada, porque hein? parecia que ele era assim uma pessoa que estava entendendo tudo, comandando, liderando, né? De repente, no ao vivo, na hora da votação, foi a chacota, né? Sim, Votar no Pelé que está imune. Depois, é, pior ainda, que ele não sabia em quem votar, não tinha em quem votar. Nossa, sim. acabou votando no outro lá, no parceiro dele, né? Uma outra coisa também que chamou a atenção também dessa formação da roça também, que é que teve a briga da Débora e da Deolane, e a Galisteu resolveu dar pitaco na briga. Resolveu falar sobre idade na briga. Isso daí já dá ruim já, né? Apresentador querer dar pitaco, né? Mas na verdade foi com a Kerline, né? A É, foi, Kerline e a foi Deolane, né? depois a Débora entrou também. Foi Isso, um. eu acho que é realmente ali na hora é bem complicado você, porque isso daí é o que todo mundo já sabe, né? Por exemplo, ela foi infeliz, apelou para falar de idade, não deveria ter feito isso, se arrependeu, né? Depois ela se arrependeu. A Deolane aproveitou para massacrar por causa disso, né? E Sim, a Adriane se posicionou, né, contra também. Então, na verdade, não precisava, né? É uma situação que o que foi feito já diz tudo, né? é, Mas como as pessoas estão sempre lá dentro errando com coisas e quem está fora ou quem está comandando o programa ou a própria emissora, a produção, tenta sempre querer explicar para a pessoa o que ela fez de errado com alguma fala que ela teve, né? A gente já sim, teve isso em outros realities, que falou do cabelo, aí você vai lá e fala no ao vivo para explicar para o cara, olha, você não pode, né? Você lembra sim, no BBB? Então, assim, já aconteceu outras vezes e o público entende como é conveniente também, porque, por exemplo, na verdade, poderia ter sido outro tipo de situação, né? Que nem sim. estão acontecendo outras coisas na fazenda. Ela acabou se pegando com isso, foi dividir opiniões, na verdade, né? Porque uma parte acredita que ela influenciou, porque ela ficou como se ela estivesse escolhendo um lado, e outra parte acha que ela está Que não- fazendo o papel dela ali de direcionar, né? Mas Sim, eu acho que na hora ali ficou meio ruim porque parece-me que estava repreendendo, né? E, e se fosse um outro tema, uma outra situação, as pessoas se, iam gostar da intervenção, entendeu? se fosse um tema, tipo assim, um tema por exemplo, o tema que você até falou até como exemplo, Do BBB. esse daí não tem como passar pano, não tem Isso, como relevar. Mas uma briga por, por motivo de idade, por falar de idade e a pessoa querer dar pitaco de um negócio que não tem nada a ver, é o que eu acho que é deveria, se é difícil. para fazer com uma situação, faz com todas, porque a gente está tendo outras situações, inclusive hoje no ao vivo, né?
sim, que teve gente se manifestando aí que poderia ter interferência também, né? Na sim, verdade, ela acabou interferindo mais para interromper a discussão, porque o pessoal estava extrapolando no discurso, né? no Mas tempo. não repreendeu, né? Aí, aí a gente teve o poder do André, que ele teve que anular 3 votos e esses 3 votos tinha que votar em outras pessoas. Então, o André anulou o voto do Bruno, da Débora e da Kerline. O Bruno tinha votado no Tomás, a Débora na Deolane e a Kerline no Thiago. O Bruno votou no Alex, a Débora votou no Tomás e a Kerline votou na Débora. Isso daí não influenciou em nada. O Thiago foi para a votação da casa. Ele foi mais votado pela votação da Não, casa. não influenciou em nada e o poder, na verdade, não teve função nenhuma, né? Porque É, caiu na mão do André. que O não. André também não Bat... ia fazer grandes coisas, porque ele votou no Thiago, então ele não ia mudar nada, né? Como É, não mudou, então não teve função nenhuma. O poder, na verdade, foi um poder que é a mesma coisa que nada, né? Na mão é. da pessoa, né? Esse poder, ele é bom, só que tem que cair na mão da pessoa certa. Não Então, adianta cair em pessoa que não se compromete no jogo. então, ele não mudou nada, então, na verdade, ficou por isso mesmo, né? É. Aí, aí o Thiago puxou o Bruno da baia e o poder amarelo falava que ia começar o Resta um. E o Shai, ele sobrou no Resta um. Então, e no final o Shai ele tirou o Thiago da prova do fazendeiro. Isso Isso. daí foi uma boa estratégia de ter tirado o cara que fisicamente é o mais forte entre É. eles, empatado com o Shai. E já deu uma treta porque o Thiago não puxou o Chay, né, da baia, ele puxou o Bruno e depois o Chay vai e veta ele. Então deu uma treta, né, também. Sim, Já deu uma confusão entre os dois, já começaram a, né, a se é. estranhar, né? E, e já puxando já para outra parte já também, na prova do fazendeiro, você gostou que o Shai ganhou a prova? Olha, na verdade, eu queria que a Débora voltasse fazendeira. Eu queria. Aham. Porque aí ia dar uma Ia dar reviravolta, né? Ela agora ela estava merecendo. Você vê, ela não foi vetada e não conseguiu vencer, né? é, Eu estava torcendo e para ela. ficou em segundo lugar. Então, e o Chay, na verdade, eu não tinha, assim, lógico que o Bruno, a gente sabe que o Bruno ficou muito visado, né? Desde o início do programa ele ficou visado, ele mesmo, a culpa dele. Então Aham. a gente sabia que ele indo para a roça tinha grande chance dele sair. Mas tinha umas pesquisas que indicavam que o Chay pudesse sair com ele É, na roça, né? Então, eu, assim, de qualquer forma, eu gostaria que a Débora tivesse voltado fazendeira, sim. mas, Eu, né, acabou sendo o olha, Chay. eu também queria que a Débora voltasse fazendeira, só que tinha o negócio também, que se o Shai que tá causando, tá dando entretenimento, se ele fosse pra roça, ele ia sair naquela semana, pelas pesquisas, né, que tinha saído. E Então, mas eu acho que nessa semana, eu não sei, ele teve algum atrito? O único atrito que ele teve, acho que foi com o Thiago. Ele também não eu estava acho ainda, ele ainda não estava, eu acredito. Ele teve com quem atrito? Ah, que ele teve treta com a Débora, quer dizer, com com a a Débora não, com a Deolane. com a Deolane. Ele teve uma treta com a Deolane, só que eles tinham se acertado, né? Antes É, e da. daí Então, teve, ali aí ele não tinha mais treta com ninguém. Aí daí criou uma treta com o Thiago. teve treta depois com o Vini, depois, É. enfim, A com o Thiago foi a pior, né? Que teve. é, com o Thiago foi a pior. E parece que até agora eles não se resolveram, né? Essa é a Sim, verdade. Ainda é, tem um desafeto aí. Mas bom, de qualquer forma, a gente, né, é obrigada a aceitar o resultado né, então, voltou é, fazendeiro. Tudo bem, sim. paciência, né? Fazer o quê? Aí, aí a gente teve a eliminação. A eliminação, o Bruno, ele vazou e o Thiago, ele voltou com 57%
da porcentagem para ficar. Aí eu quero puxar um ponto. Você acha que isso daí é torcida própria dele? Ou o pessoal que não gosta da Débora votou contra para tentar tirar a Débora? O que tu acha? Não, eu não acho que seja, eu acho que é a torcida dele, por quê? Pelo seguinte, o público já está com está um pouco dividido ali, porque já criaram grupos, né? Só que o Thiago, o que que aconteceu? Na primeira semana, ele ficou muito em evidência, na frente dos outros, né? Porque ele foi, o próprio grupo dele acabou excluindo, apontando o dedo para ele, então ele ficou mal, aí ameaçou sair, né? Ficou aquela situação. Aí o povo consolando ele, teve treta por causa dele, briga, né? Sim, Generalizada lá, Kerline brigando por conta dele, que ia bater o sino. Então, veja, aquilo tudo, ele chorou muito, né, também. Então, assim, aquilo tudo eu acho que o público abraçou, acolheu. Então, assim, eu acredito que essa porcentagem alta não tem a ver com uma torcida só. Por exemplo, a Deolane. Eu acho que o embate da Deolane com Débora, por exemplo, no paredão, nessa roça, seria o quê? De vez em quando a gente troca, né? Roça, paredão, líder, né? a gente Fazendeiro. Então, eu acho que o percentual foi muito alto, porque o embate com a Débora daria provavelmente sei lá, até uns 40%, 30 e poucos por cento. Não chegaria aham, a quase 60%. Ele teve o dobro de votação da Débora. sim, Então, assim, é de se observar. E olha, é, uma coisa eu vou te falar, apesar de a pessoa lá dentro não ter a menor noção do que está acontecendo aqui fora, o Thiago, ele era para ser só ladeira abaixo, porque sim, era o que todo mundo estava esperando, né? porque já entrou já como cancelado também. Entrou como aquela pessoa que vai fazer tudo e não vai conseguir resolver, né? Então, Sim, assim, vai ser explosivo, vai gritar, vai xingar, vai fazer o barraco. Na verdade, ele estava tentando se controlar. A gente sabe que nas festas parece-me que ele não vai conseguir muito, né? é, Porque por causa da primeira festa que ele foi recriminado também pelos colegas, né? Pelos amigos e pelo resto da casa também. sim, Agora, eu acho que ele tem tendência a crescer se ele continuar com essa postura que ele está, porque ele consegue ter umas treta, só que ele consegue também cativar o público, porque sim, na festa que teve, a última festa, só tinha o nome dele, né? é, Isso não é uma coisa que é natural, você vê que não é armação, sabe? É um negócio que acontece mesmo, né? E é o vexame lá que aconteceu na festa e ele pagou mico lá, né? Você viu todo mundo ajudando, sim, aquela sim, confusão toda e ele rindo, tudo. Então, assim, não foi uma coisa pesada e ele causou, né? é, Então, eu acho que a tendência dele é crescer. Eu acho. uma, Se não fizer, se não escorregar, né? é, uma coisa aqui, falando sobre as porcentagens, em resumo ficou o seguinte: o Bruno teve 15%, a Débora 27% e o Thiago 57%. Certo. Nas pesquisas, nas enquetes, estavam dando a Débora como a primeira a que ia ter mais porcentagem. Isso daí foi um banho de água fria em todo mundo que acredita em porcentagem. Ainda pessoas ainda que falam assim: ah, não, a UOL aqui, então vai ser isso. O que tá na UOL é o que vai acontecer. E a gente sabe que na Fazenda não é bem assim. Na Fazenda sempre tem as reviravoltas nas roças, né? Mas sobre as porcentagens, a gente tem que observar um detalhe. Logo que é feita a formação da roça, começa já a sair as primeiras enquetes. Então, Sim, veja, é 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, está saindo as enquetes. Aí sai lá 6 horas da manhã. Aí você precisa acompanhar. Por quê? Teve uma virada de chave aí da porcentagem
aconteceu, acredito, mais ou menos depois das 2 horas da tarde, já dava indícios que o Thiago estava empatando com a Débora. E também nessa eliminação, quando a Débora voltou, que ela foi a segunda a voltar pra sede, teve uma briga da Ruivinha com a Deolane. E daí depois dessa briga, a Ruivinha começou a chorar, falando que ela ia ser a próxima eliminada, porque todo mundo que briga com a Deolane sai, sendo que tinha acabado de sair o primeiro eliminado. Aí eu te pergunto, a Ruivinha tá onde? Tá em Marte? Tá em Marte, Júpiter? Porque não é possível que ela um- é uma viagem que ela faz que é muito louca de É, pensamento. o que vai na cabeça da pessoa lá dentro, a gente descobre dessa forma, quando a pessoa se expressa, né? Sim. Mas eu acho que a Ruivinha, lá dentro eles têm uma visão meio equivocada, né? Porque, por exemplo, não tinha tido nenhuma roça, para eles terem noção do que o público estava vendo, que estava Aham. querendo. E, e o A primeira Bruno, roça que teve, saiu o Bruno, que que não é membro do grupo, na não faz parte. verdade ele tinha muito mais tendência a se juntar com o grupo da Deolane, porque é o que ele tentou fazer o tempo todo, Sim. do que ser amigo da Débora, né? Aham. Depois que ele viu que ele estava excluído, que aí parecia que ele ia, né, ficar ali sem saber o que fazer. Mas se ela fosse verificar a roça, essa roça não deu muita resposta lá para dentro. Por quê? Voltou o Tiago, que era de um lado, e voltou a Débora, que era do outro. Sim. Então não tinha muita resposta para ela analisar. Né? Que elas tinham certeza, as meninas, antes do Tiago entrar, elas tinham certeza que era o Bruno que estava entrando, tanto que elas estavam comemorando já. A Kerline falou: é o Bruno, é o Bruno, é o Bruno, e aí entrou o Tiago. Então, Hum. veja, elas estavam achando que o Tiago ia sair, Sim. né? Não achavam que a Débora fosse sair, mas achavam que o Tiago ia sair. Aliás, muita gente achou que ele ia sair na casa, né? Sim. Então, acho que ela acreditou que ao invés dela enxergar que a Débora também voltou, que é a rival da Deolane na casa, ela olhou só o lado do Tiago, né? Então é Sim. uma visão equivocada. A roça passada não deu resposta nenhuma para eles, né? E depois dessa eliminação a gente teve a festa. A festa não teve tanta coisa, mas dois pontos a se destacar dessa festa foi: o Thiago passou mal nessa festa. Ele É, bebeu todas, passou mal, o menino. E outra pessoa que passou da conta também foi a Ingrid também. é, Pegou a tesoura e passou no cabelo. é. A Ingrid foi a primeira que ficou bêbada, né? Começou a correr Foi. pela casa, né? O pessoal Aí o correndo pessoal. atrás dela para cuidar, Aham. né? E De- realmente, os dois roubaram a cena da festa, os dois acho que foram os que beberam mais, né? Daí teve punição, porque o Thiago achou que a cesta era de verdade no quarto. Ele subiu, né, quando ele desceu com a cesta na mão, aí já na hora, Aí já é. Daí a sirene já tocou é, já. é. Não, essas aí são muito engraçadas, né, porque foi uma comédia nessa, esse Sim. pós-festa aí, né, E a gente, mostra, a gente só ria, né, e mostra que pra ter entretenimento não precisa ser só de briga só, que é, sobrevive a um reality. Porque tem um lado leve, que é esse lado que teve nessa festa. mas você lembra as outras festas também, quando vinha das outras temporadas? É. Nossa, meu Deus, A gente teve também a prova de fogo também, que pelo sorteio foi a Deolane e a Rosiane. A Rose era uma prova de memória lá, que passava umas galinhas no telão lá e elas tinham que decorar as cores e depois ficar no quadrado lá que era de cor. A Rosiane, ela foi péssima na prova. Foi péssima, foi lamentável, foi. E essa a, prova não foi uma prova difícil, né, a Deolane, ela foi ruim também, mas comparado com a Rosiane, foi péssimo, foi, porque foi muitas rodadas, foi.
Foi muitas rodadas, muitas cores. E a Deolane fez 18 cores. A 18, Rosiane e a 18 cores e a isso. Rosiane fez 5, fez. 18 a Foi, 5, perdeu feio, né? nossa senhora. Não, não, e é uma prova, essa prova foi uma prova que praticamente a memória ali é uma coisa que, vamos supor, quem tem facilidade, não precisa ter tanta facilidade de memória, porque, Sim, né, você não tinha que fazer cálculos e mais cálculos, era só olhar. E tinha rodada que passaram 5 galinhas lá só. é, Então, veja, eu achei uma prova, eu estava achando fácil. que fosse prova de sorte, né? Assim, que É. fosse sorte. Mas, de qualquer forma, eu achei que a prova não foi difícil. É que a Rose realmente provou que ela é bem ruim de prova. Ela já provou que é ruim de prova. Não tem condições. Não sei se ela vai conseguir reverter isso aí. Acho difícil. Eu acho que o problema dela nem é ser ruim de prova. O problema dela é que ela tá em outro lugar já. É, Ela, ela ainda não entrou, né? Eu acredito. Bom, é, agora ela está entrando, mas acho que ela entrou essa semana, né? Porque até hoje ela não entendeu a primeira dinâmica que teve. é, Que ela insiste ainda na dinâmica ainda, falando da dinâmica. eu acho que a Rose, ela tá fazendo algum tipo. Ela é atriz, né? Você viu o que ela falou? Falou com Sim. todas as letras. Eu sou atriz. Eu também sou atriz. Ela jogou na cara de alguém lá. Então, veja, é, eu acho que a Rose está fazendo tipo. Sabe por quê? Hum. Porque ela tá fazendo a desentendida do Grajaú, que nem a Solange falava. Porque, poxa, não sabe o nome da pessoa, não sabe isso, não sabe aquilo. Aí ela também já pagou mico também com essas histórias de, né? A Adriane, lembra no ao vivo? Foi votar também, ela também teve esse problema na votação também. Foi. Na primeira Que dinâmica lá com os jornalistas lá, ela pensou que o Léo Dias tava brigando com ela. isso, então, ali ela falou que ela era, né, que se fosse quem que você acha que seria ruim de prova? Ela mesma, falou que ela era mesmo. Achou que o É, Léo Dias estava falando com ela. Então, só que agora nos ao vivo também ela comeu bola aí. Porque o que que acontece? Ela é, respondeu umas coisas que não tinha nada a ver também, né? E sim. hoje, e hoje eu acho que ela também tomou assim para si o ranço, não sei de onde surgiu todo esse ranço na Débora, porque ela está indo conforme o grupo, né? Sim. E ela quis fazer um show ali, eu achei, Uhum. né? Eu acho assim, no momento que não não foi tão apropriado, você entendeu? Porque Sim. eu acho que ela exagerou, ela É. exagerou. E nessa prova de fogo, teve. Bom, a Deolane escolhia duas pessoas para ir para Baia e a Rosiane puxava mais dois para ir para Baia. E a Baia ficou o seguinte: ficou Rosiane, a Ruivinha de Marte, a Kerline e a Ingrid. Foram essas quatro, foram. Depois subiu lá com o Lampião. E teve um momento que a Deolane tava na cozinha e a Kerline lá no sofá lá, que a Deolane falou que a energia da Kerline tá pesada demais e vai levar a energia lá pra baia. Foi algo assim, foi. Ah, sim, E ela que escolheu, a Deolane que escolheu a Ruivinha e a sim, Kerline, né? É isso é. mesmo. E depois nesse mesmo programa da prova de fogo, mostrou também o Chay falando que ia mandar a Bia pra roça porque acha ela mal educada. Só que depois a gente sabe, né? Depois que teve o joguinho lá e mudou completamente tudo isso. É, o Chay, na verdade, ele tinha. É assim, ele teve desavença com a Deolane e se entendeu, né? Depois foram lá conversar. Só que é o seguinte, ele não assumiu, ele não tá com ela, com o grupo da Deolane. Só que ele teve desavença com o Thiago também, né? Que foi na dinâmica que teve é, da Discord, eles se estranharam de novo, né?
sim, e tinha feito mais ou menos paz, pediu desculpa, tal, ajudou na festa lá, ajudou a segurar ele nas festas, e cuidar dele, né? Só que eles se estranharam de novo. Então o Chay, ele tinha a Bia e tinha o Tiago para votar, né? Para indicar. sim. Só que ele ficou numa confusão, hoje, praticamente no dia da votação, ele ficou numa confusão para falando que ia fazer uma surpresa, o voto dele ia ser uma surpresa. Você acredita que em algum momento ele chegou a falar que ia votar na Deolane? Que ia indicar Meu, Deolane? Ele ia indicar a Deolane? nossa. Ele, assim, surgiu, surgiram nomes, né? E Aham. entre os nomes que surgiram, ele imaginou Deolane e até Pétala também. Só que depois, aí, acho que, não sei, ele não chegou a falar com as meninas, não, isso. Ele tava pensando, né? Quem que ele podia colocar. Aí ele pegou, acabou escolhendo o Vini. Falou, não, vou votar no Vini. Porque eles estavam comentando com ela, vocês vão ter uma surpresa em quem eu vou colocar, eu vou indicar. Agora, ele poderia ter feito o senhor de um barraco aí, né? Poderia. Já que ele pensou, né? Olha, já pensou? É. Meu Deus, aí, nossa, ia ser uma loucura, hein? É. Ele ia, E ia ganhar pontos. é, daí tivemos o jogo da discórdia também. Nesse jogo da discórdia, teve uma pessoa que eu acho que sobressaiu nesse jogo, que é a Bia. A Bia, ela responde com uma cara de paisagem, mas com uma agressividade que é impressionante, o jeito que ela fala com os outros. Porque teve até uma briga até, agora eu não lembro agora com quem, mas tinham falado assim, ah, você não faz um nada. E daí ela falou assim, mas o Irã, ele delegou as funções. E eu tô fazendo, você tá fazendo a sua, eu faço a minha. Foi com a Babi que ela falou isso. É, A a Bárbara. Babi, É, foi com a Bárbara. isso. E ela, bom, de certo modo tá certa. Que já que tá delegado, né? Por que que eu vou fazer a sua função? É, Ela eu acho que dominou eu acho, esse eu jogo acho da que ali discórdia. a Bárbara ela se perde um pouco. Por quê? Porque, por exemplo, quando a Bárbara, depois a Bárbara foi completar, depois que ela falou isso, a Bárbara foi completar, não, mas eu procuro ajudar o outro, fazer não sei o que lá. Quando eu vejo É, que uma pessoa está ali fazendo, eu vou lá. Aí ela poderia ter falado, bom, aí é você. Você está falando de exatamente. você, eu não sou assim, eu não sou igual a você. Então, pronto, a Bárbara tem horas que ela se perde no raciocínio. Porque, por exemplo, ela falou, a menina deu a resposta, tudo bem. Aí ela foi lá explicar, não, porque eu aprendi que eu faço isso, eu faço aquilo, eu gosto de ajudar as pessoas. Se alguém está lá lavando, eu vou lá ajudar. Então, veja, é uma situação que briga por causa de louça, lavar louça, arrumar casa, essas brigas, né, são tretas boas que a gente gosta. Sim. Mas todo mundo sabe que ninguém vai ser voltar de roça porque lavou louça, né? E porque limpou o banheiro, né? É. Vamos combinar. E ali, as pessoas que fazem isso estão querendo o quê? Sempre harmonia. Ah, porque tem que ajudar, porque tem que ter harmonia, o coletivo. Ah, você é muito isso, você é muito aquilo. Ah, você dorme muito. Ah, eu não te vejo varrendo uma casa, lavando uma, né? Então, Sim. veja, veja. Então, assim, as pessoas se pegam muito, mas eu acho, sabe o que eu acho que é isso? Isso daí são coisas que as pessoas assistiram e viram acontecer e vão fazer a mesma coisa. Então assim, eu acho que a Bárbara, ela tem um argumento, mas eu acho que ela exagera no discurso, sabe? Que Aham. aí eu acho que acaba ficando meio passa do ponto, sem necessidade, porque Sim. fica cansativo. Você concorda que quando ela começa a falar e depois ela vai justificar tudo aquilo que ela faz, a menina tá lá só olhando para ela assim, só olhando. Fala, bom, até onde vai isso, né? Vou deixar, né? Sim. Então, tanto que hoje também eu acho que ela se estendeu sem necessidade, ela se perdeu ali. Aí, aí entra um ponto também que se todo mundo fizesse a própria parte também, tipo assim,
cada um lava o próprio prato. Pronto, não vai ter louça, gente. Nossa, Não tem louça. pois é. É E fácil, tira gente. Agora, e aí tira o sorteio lá para ver quem que é, vai lavar as panelas. Sorteia. agora, agora ficar cobrando o outro para lavar a louça do outro, faça-me o favor, né? É, não, e tem o reality aí que junta a louça, fica aquela pia Então, lotada, né? Não nossa tem um copo, senhora. nossa. Olha, eu não sei, Aí, eu não, eu acho que assim, é muito difícil você participar de um reality assim, enfrentar tudo isso aí, viu? sim. Inclusive com punições, né? Corta água, corta gás, corta, nossa, muita loucura. Só não corta energia porque senão a gente fica no escuro. É verdade. Aí, nesse jogo da discórdia, teve uma briga da Deolane com a Kerline que envolvia coisas externas. Envolvia a festa da GK, falando que a Deolane usou drogas na festa da GK. Isso daí deu uma polêmica gigante lá. Depois teve todo o caos depois disso. Foi pesado, foi, né? É, eu acho que a Kerline, ela tá assim, algumas situações que ela se envolveu e jogaram na cara dela já, que as tretas, e ela mesma falou que a treta que ela se meteu não era dela, não era mesmo. A primeira não tinha nada a ver, que era aquela história da Tati. Aí ela brigou com o Bruno, foi uma briga feia, né? Sim, Xingou horrores. A segunda foi por causa do Thiago, que também não tinha proximidade com ela, né? Que deu uma briga generalizada depois, né? sim. Então até o Vini acabou se queimando nessa briga também, porque ele foi tentar explicar para Keline que ele estava lá ajudando o rapaz e ela não estava ouvindo, estava chorando, não queria escutar, e aí o Alex também se envolveram na briga, o Alex e o Bruno e o Vini, né? Então, Aham. assim, na verdade, a Kerline, até agora, ela tem se envolvido em coisas que, assim, para a gente está dando entretenimento, né? Sim, Porque está se metendo em barraco lá e treta. Mas, na verdade, ela tá, como fala? Ela quase foi para a roça por causa disso. foi. Enquanto o entorno dela ali, tava todo mundo na zona de conforto, né? A única Sim, que depois teve um embate aí com a Deolane foi a Ruivinha, mas quando a Débora voltou da roça. Então ela é. já tinha um motivo para o embate, né? Não era de graça. E a Kerline quase foi para essa roça. Então, assim, eu acho que a Kerline, ela fez alguma coisa parecida com o Bruno, sabe? Sim, Fez o que não devia na hora que não devia. E ficou em evidência, foi votado. O Bruno também, ele foi puxado, mas porque muita gente queria votar nele. Só que ele estava na baia, né? é. E a Kerline recebeu um monte de voto, quase que ela foi para a roça. Sim. Então, E veja, e ela continuou submetendo, que nessa essa treta da discórdia, ela também não sustentou, né? sim, Porque ela falou coisa que não devia, e já jogaram na cara dela, já falaram na discórdia, e toda hora vão jogar na cara dela isso. É, é. várias pessoas já foram confrontar ela, ela contou, primeiro ela falou uma história, ela não quis contar, depois ela falou que falou, mas não era a pessoa, que era quem estava junto. Depois, então, quer dizer, ela já teve umas três versões para essa história, né? E no Sim. final das contas, falou coisa que não deveria ter falado, né? É, e veja, Ela já se arrependeu também. sim, depois dessa briga, ficou pesado o clima que até a Ruivinha e a Deolane tava pensando em desistir. Tava querendo desistir. A Ruivinha chegou a fazer as malas, aí ficou sentado lá na escada, lá perto do sino. A Deolane É, por causa da árvore. Porque, porque pra Deolane, falaram até que teve pessoas que foram no mesmo cabeleireiro que ela pra encontrar ela. era a Ruivinha, né? A É, assessoria da Ruivinha marcou. Mas olha, a gente não pode esquecer do seguinte: vamos dar um crédito aí
para a dinâmica, que é lógico que a gente sabe que sempre tem inspirações, né? Um inspira no sim, outro, reality. Então, veja, esses três adjetivos que eles colocaram ali, as três frases ali, justamente era para dar treta, e realmente deu treta. Por quê? A Ruivinha se estranhou com o Lucas, porque o Lucas escolheu ela. E ela não esperava que ele escolhesse, porque ele já tinha um conhecimento aqui de fora. sim, Então ela ficou muito mal, né, por conta é, disso e porque ela também foi apontada várias vezes como se fosse a planta, né, tá no spa. sim. Então ela também não gostou. Uma, É, a- uma coisa sobre essa dinâmica também foi que eu não consigo entender por que, que o pessoal coloca em pedestal a Deolane. Coloca como se fosse um deus a Deolane. O pessoal venera ela não, lá tem gente que tá com medo, né? Tanto É, tem, a própria Bárbara falou que tá com medo assim, tá com medo no jogo, com medo do que tá acontecendo lá dentro, daquele grupão, grupo delas detonando todo mundo, e como se eles estivessem, como fala, corretos em tudo, né? Então, assim, sim, fechando os olhos para algumas coisas, né, e criticando outras. Então, assim, é, virou ali um tipo de uma rixa mesmo, daquelas que tem gente que não está querendo participar. Tem gente, e e aí, depois, quando percebe, porque assim, as pessoas elas estão muito equivocadas lá dentro ainda. Por quê? Só teve uma roça até agora. e a Então, pessoa que saiu não era dos então, dois. eles não têm resposta do público. Então, eles estão achando que o grupo da Deolane está muito forte. Só Sim, que tá forte é lá dentro, porque aqui fora, esse grupo não tá forte aqui fora, é, né? Aliás, não tá nada forte, né? Pelo sim, menos o público não tá gostando de muitas coisas que eles estão fazendo, né? Agora, para o entretenimento, é bom, porque gera uma discórdia o tempo todo, rivalidade, né? Porque o jogo foi feito para isso, né? Para as é, pessoas se posicionarem, para as pessoas tomarem partido, para tretarem, para competirem numa prova, para se votarem, né? sim, Cortar um de prova, vetar. Então, tudo isso, fora o trato com os animais, a hora de acordar punições, tudo isso vai gerar discórdia. Então, para o público, é interessante que tenha esse embate, né? Então, é, até que ponto, por exemplo, uma pessoa vai ficar, uma pessoa do grupo. O que vai falar mais alto, eu acho que é o ranço mesmo. uhum. Então, por E, exemplo, vai bater na roça quem o ranço está pegando aqui fora, né? Então, o público provavelmente pode ser que consiga tirar. Mas o voto é para ficar, né? Aí é que tá. sim, e uma coisa também sobre esse jogo da Discord também, que a Deolane não escolheu a Débora, porque sabe que a Débora, ela, tipo assim, quando a Deolane tá falando, ela fala em cima. E daí sabe que não consegue, não tem aquele embate que aí as duas ficam pau a pau. Já, É. ni- já, já quando a Deolane escolheu outra pessoa, a pessoa escutou e quando foi a vez da pessoa falar, a Deolane não quis escutar. E isso daí a Débora não deixa passar. A Débora Então, fala em por isso que cima. eu falo, a Débora fala em cima da Deolane e a Deolane fala em cima da Débora. Porque enquanto a Débora estava falando lá, a Deolane nem era para ela falar nada, porque ela não estava na escolha, no pedestal lá, né, nas plataformas que eles colocaram. Ela não foi escolhida. E ela xingou a Débora de tudo quanto foi nome ali, É, para ela provocar, né? E a Débora também não escolheu ela, né? aham, Também tem essa, ela falou, não, eu vou escolher um outro que está sendo mais cobra que ela. Então, veja, uma não quer dar palco para outra. Isso a gente sim. já percebeu, né? E nesse programa da Prova de Fogo, ainda teve ainda mais um acontecimento também, nesse programa do jogo da Discord, também teve outro acontecimento depois do jogo, que foi no dia seguinte que a produção chamou a atenção do Lucas por tratar mal o Bezerro, porque ele chegou, teve um momento lá que ele falou lá com o Bezerro lá,
em tom de brincadeira, falando falando de tipo, hoje eu não preciso sair na mão com você, né? Hoje você vai me obedecer, alguma coisa assim, foi. Só que, mesmo sendo em tom de brincadeira a voz, se você pega essa frase falando normalmente, pega muito pesado. E o Lucas, não nessa vez, mas teve outra vez que ele já pegou pesado já. E o pessoal já cobrou recorde já. O Lucas tá pesando a mão já nos animais, no É, trato. o Lucas, ele chegou a xingar de palavrão o bicho. E Sim, ele ainda, eu acho, por isso que eu falo, ele foi muito agressivo, porque ele xingou o bicho. Se ele fala aquilo para um outro, para um participante, o participante vai para cima dele. Começa por é. aí. Ele E, xingou o esse, animal, ele xingou. e a primeira. O animal percebe quando tem como fala, quando a pessoa tá arisca com ele É, percebe e ele responde também. Então sim. veja, só que o que que acontece? Ele xingou e ele ainda fez pior. Ele pegou, xingou a produção. Aham. Ele questionou a produção, ele xingou a produção, fala, vem fazer aqui então, vocês, sabe? Foi É. muito agressivo. Eu acho assim, isso vazou porque tem vídeos dele falando, não tem como dizer que ele não falou, né? E ele foi advertido. É É. lógico que eles não expulsaram ninguém até agora. Pelo E, jeito, quebrou cadeira, né? Não era para quebrar sim. mais nada, né? E uma coisa também, que a primeira vez que ele tinha falado essas coisas pro animal, a primeira vez foi chamada a atenção do fazendeiro. A Isso, primeira vez. A segunda vez foi com ele. A produção chamou o Lucas. isso mesmo. A primeira vez era o fazendeiro assim, fazendeiro, O dá uma fazendeiro olhada lá, dá uma olhada. deu uma orientação geral, né? Ninguém sabia quem É, era, né? daí É. daí a segunda vez foi direto, foi. Eu acho que, poxa, eu não tem sentido uma coisa dessa, né? Porque, por exemplo, esse negócio do trato dos animais é levado muito a sério lá dentro, né? É Sim, fazenda, o próprio nome já diz. Se você tem problema com animais, você então não vai para um é. reality desse, né? Agora, até você ter medo é uma coisa. Você ter que nem eu. Tinha gente que tinha medo de galinha, lembra? Teve. Nas temporadas passadas, o Lipe, né? Tinha É, pavor de galinha. tinha pessoa que tinha medo do ganso lá de correr atrás. Então, mas isso aí acontece, você depois se acostuma. Agora, você Você ser ter agressivo, ódio, xingar, sabe, ficar xingando sim, os bichos, pelo amor de Deus, gente, que é isso? Agora, vamos ver, eu acho que foi divertido, né? Eu espero que é. tenha aprendido, né? Vamos ver, Vamos ver agora, né? né? É, E, e também nesse mesmo programa também teve punição também do laguinho também que transbordou. Que a Bia deixou o laguinho lá enchendo lá, foi dormir, e daí a produção só deu o alerta só e tocou sirene já em seguida. é, Daí eles ficaram 24 horas sem gás. então, e sabe que eu tava olhando, porque estavam reclamando que ela não se desculpou, né? Ela nem É, pediu desculpa, só que ela passou pela sala e falou, desculpa, ela ela falou desculpou. desculpa. Sim, Tinham falado, é lógico que ela é arisca, tudo xinga, né? Horrores, fala um monte, né? E tá sim. sempre querendo, sempre assim, ela não é, é poucos amigos ali, né? A gente já percebeu, né? Aham. Não tem muita paciência também com nada. Aí só que ela chegou a pedir desculpa, né? Esse que foi o problema. E teve gente que falou que ela nem se desculpou, né? Então, Sim. assim, nesse momento, acho que ela tomou um voto até por causa disso, né? E no final das contas, justamente ali ela se desculpou. É. Bom, a gente teve a formação da roça, essa nova formação. E a formação começou com o seguinte: teve o Lampião, que a Deolane tinha ganhado, e a Deolane deu o poder amarelo para Pétala. E seguiu a votação. A votação ficou o seguinte: o Shai indicou o Vini, depois do jogo da discórdia. O Lucas, ele votou um ponto da votação que eu quero puxar também, é que o Lucas votou na Débora, falando que ela faz VT e ela fica falando com os animais. É. Mas a gente sabe que ele também fala com os animais e não é de um jeito agradável É, também. eu achei Eu estranho achei, ele citar os eu achei animais. Achei estranho, muito estranho.
Como ele não fala com os animais, não. Ele é pior ainda. É. Ele não fala com os animais, ele xinga os animais. Então, ele foi tocar num ponto que a pessoa está sendo carinhosa com os animais, está fazendo companhia, ela ficando o tempo que pode, porque não é todo o tempo que eles estão com os animais, que não pode. Mas ele foi citar justo isso, que você vê como a pessoa, quando a É, pessoa não né? olha o próprio comportamento e critica os outros, aponta É, dedo, ele foi tocar num ponto que ele foi negligente, né, com o bicho. E aí sim, foi agressivo, e aí é, foi criticar a outra pessoa, por quê? Porque passa muito tempo lá fazendo VT. será que ele prefere uma pessoa que xinga os animais do que uma pessoa que faz carinho com os animais? Porque não é possível. Não é possível isso, gente. Mas sabe que eu acho as pessoas que estavam votando na Débora por votar, ao invés de você falar sinceramente, olha, eu vou votar nela porque eu tive problemas com ela lá atrás, tal, foi por causa disso, disso, daquilo, mas para defender o grupo. Pronto. Falo É, português, claro, estou votando para defender meu grupo. Porque ele não teve nem embate com ela. Tanto que ela sim, falou, eu não fiz nada para ele, não tive nada com ele, né? é, Então, assim, é por quê? Tá votando porque tá defendendo um grupo, né? é, Então, sabe? Aí fica que nem a Moranguinho também, eu tô achando que a Moranguinho tá tão repetitiva, sabe? Vem com aquela uhum, história de novo lá de trás, não é. tem justificativa para dar um voto hoje. E Uma, vai dar justificativa lá do começo da semana, do começo do jogo. e outra coisa também, outro ponto também dessa votação também, que começaram a falar de um vídeo de 9 anos atrás da Débora, que a Débora já se desculpou já faz tempo já esse vídeo. A É, pessoa, eu queria entender esse pessoal que fala coisas da pessoa de anos atrás, 9 anos atrás. A pessoa não muda a concepção, tipo, a pessoa falou coisas há 9 anos atrás, tem que ter a mesma ideia de 9 anos atrás. E também, quem que nunca falou uma merda também antigamente se arrependeu? não, eu acho o seguinte, as pessoas, elas fazem exatamente isso nesse, nesse meio das redes sociais, porque quantas vezes a gente vê um Twitter, por exemplo, um tweet de uma pessoa lá de 5, 6 anos atrás que as pessoas Sim, resgatam hoje. Então, lá de assim, 2015. tudo que você fez e você postou, você vai responder eternamente. Não tem Sim, jeito. Por quê? Você vai ter sempre que ficar se explicando. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas fazem, com o que elas falam. Por quê? é, Porque sempre vai vir à tona, porque aquilo ali foi uma mídia que ela postou, né? Hoje, em um segundo que você postar uma coisa e você se arrepender e apagar, já printaram, já. sim, Vão replicar, porque se tornou público, certo? é, Então, veja, não tem como, não tem escapatória. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Isso daí é utilizado exatamente na hora que você é, acha que, por exemplo, é um fantasma que vai te perseguindo. E, por exemplo, sim, por que que não usaram antes? Por quê? Porque ela não estava em nenhum reality, ou não estava aham, em não estava trabalhando para nenhuma emissora, mas já jogaram várias vezes esse vídeo dela, sim. né? E aí ela vai ter que ficar se explicando eternamente. É o mundo que a gente está vivendo, né? Aí, nessa votação, foi aberto o poder vermelho, que foi escolhido pelo público, que era tirar o voto de um peão e colocar os votos que esse peão recebeu em outro peão. O E a, De- senhor poder, né? O senhor poder, mas que também. e a Deolane tirou os votos da Bia, que era 4 votos, e colocou na Débora, que a Débora já estava já com 10 votos. E a Débora foi para a roça com 14 votos. Nem era necessário isso. Foi mais para humilhar, foi, sabe? Foi para fazer que nem vou fechar com chave de ouro, joga os votos na mulher, que ela já está, né? Já tá toda Já está na esmerdeada. roça mesmo, é. Agora, na verdade, ela deve estar agora com a pessoa recordista de voto, não está, não? Porque alguém Tá, teve 14 votos, assim? eu acho que não. Então, a Débora já conseguiu um título aí.
Mas, Ah, mas a Deolane, ela tá se perdendo nessa arrogância que ela tá mostrando. Eu não sei se você também tá achando isso, mas eu tô achando o jeito dela muito arrogante de ser. Sabe? Muito nariz em pé. então, eu acho o seguinte, quando eu vejo as duas tretando, a gente fica imaginando, parece um circo, sabe, armado. Aham. Tem horas que parece um circo, por quê? Porque a gente sabe que elas entraram para fazer acontecer, fazer alguma coisa, para não passar em branco, passar batido, né? Sim. Então, as duas vão no embate enquanto elas estiverem na casa, eu acredito. E vai ser essa situação, esse bate-boca que a gente está vendo, né? E aí o que Aham. acontece? A Deolane, cada uma quer falar mais alto que a outra. A Débora, ela tem a estratégia de se recolher e ficar deixando a pessoa gritar com ela, né? Porque de vez em quando, que nem ela não vai fazer isso no ao vivo, né? Rebater, ficar. Então o que que ela faz? No ao vivo, ela pega, aceita. Você não viu? Ela aceitou e falou. É lógico que ela foi falar algumas coisas, mas na maioria das vezes ela estava aceitando. Ela falou: não, tudo bem, eu já sei que é o que estão fazendo, né? Já combinaram, Sim. então vou fazer o quê? Tem que, né? Já estava Tem que esperando. aceitar. É. É. Só um outro voto que ela sabia, que nem a Rose, por exemplo, votou nela, de novo, levantando lebres, assim, ela achou que a Rose não fosse votar. A Moranguinho nem se fala, né? Porque, olha, é... mas isso acontece muito, né? As pessoas escolhem um lado e acreditam que aquele lado tá certo lá. Nenhum lado, na verdade, né? Os dois lados têm erros, né? Porque, por exemplo, Sim. tem pessoas que estão contra a Deolane que estão errando também, né? Sim. E ela também está errando. Então, ali dentro, eu acho que se a gente for passar a peneira, cada um tem seus problemas ali, né? É. E tem gente ali, por exemplo, que não tem entretenimento nenhum. Nenhum. Aham. É zero. Zero. Se dependesse de algumas pessoas ali, você não tinha nem o reality. Podia É. fechar as portas e mandar todo mundo embora. Já falar, pode ir embora que não deu certo. Vamos esperar o ano que vem. Não é? Então, Sim. assim, aí você tá com esses treteiros e aí, quando vai para a roça, né? A única pessoa que tá ainda não tomou partido nenhum e tá perdido no rolê aí é a Ingrid, né? Sim. Não conseguiu tretar muito, não conseguiu se estabelecer muito, é planta, não é planta. Pétala com o poder amarelo tinha que escolher alguém da Baia para imunizar nessa puxada do mais votado Ah, o da poder, né? mais votado para ser puxado. E a Débora, ela puxou a Ingrid, que era a mais plausível, porque a Kerline não ia porque já tá. Bom, teve uma confusãozinha antes, mas não foi algo tão grave. E a Ruivinha tá de boa com ela. É. Então só a Ingrid e a Rosiane ficou imune também a essa puxada da roça. Com poder, a Pétala imunizou ela, falou minha princesa, você viu? É, Olha, que bonito. É. parece que tem amizade de anos, né? Nossa, eu senti uma amizade daquelas assim de infância. Vai para minha princesa a imunidade. Fiquei pensando, quem será a princesa, né? Rosiane. A Rosiane. A mama. É. Aí a Rosiane ficou imune, a Ingrid foi puxada. A Ingrid, oh meu Deus do céu, viu? Aquele showzinho. Que Que vexame, showzinho, hein? né? Ela pegou a garrafa, daí jogou água na mão, daí falou: Eu lavo minhas mãos pra você. Jogou a garrafa no chão. Que É. showzinho feio, hein? Ela precisava dar mais show desse, né? Porque faltou, né? Faltou. Nossa Senhora. Porque ela precisava ficar brava mais vezes, porque eu vou te falar. Porque ó, a Ingrid, na verdade, ela foi aquela que ficou oscilando para tudo quanto é lado e não se definiu em lugar nenhum e ainda estava querendo que a Débora é, puxasse outra. Ah, É, não tinha como. não dá, né? Pelo amor de Deus. Não dá.
Ela vai esperar ir para a roça para fazer alguma coisa, para se posicionar. É. A Ingrid começou o Resta 1, daí puxou da Baia. A Baia, a Baia tinha combinado de todo mundo se salvar no Resta 1. É. Só que daí sobrou a Rosiane. E lá na última pessoa lá, que foi o Shai, o penúltimo a escolher, Bia e a Rosiane tinha. A Rosiane sobrou e foi pra roça, foi. Então, todo aquele discursinho que ela tinha falado pra Débora, quando mandou a Débora pra roça, quando votou na Débora, daí é, o veneno volta pra pessoa, É. Ela, tudo isso. ela, ela pisou, né? Pisou bonito, né? Nossa, mas que queda, hein? Que queda. Olha, eu E acho que ela ainda, o tombo foi maior, porque ela achou que ela estava imune à votação do Resta é, um ela, também. ela na votação do Resta 1, ela tinha até sentado até. Depois, quando sobrou a Bia, ela mostrou a câmera lá, ela tava sentada. Daí você falou assim: não, não, a Rosiane não tá imune nisso daí, não. Vocês não leram o poder certo, não. Por isso que o Thiago ficou nervoso. Quando sobrou ele e ele viu, salvaram ele olhou, só tinha a Bia, ele falou, opa. Aí é É, quando a Adriana interferiu, né? A Adriana teve que explicar, né? Aí que ele viu que ia salvar a Bia e a Rosiane. A Rosiane ficou pistola, hein? Quando ela foi para. ficou. Meu Deus, ela tinha certeza que ela estava salva já. É. Nossa, foi lindo, eu gostei. O, o quanto que ela comemorou quando ela recebeu esse poder. Nossa, a gente gosta Meu, de treta, né? Gosta de é. treta. Mas quando É. cai a máscara, nossa, é lindo, né? Não, Meu e Deus do céu. depois não, ali foi um tombo, né? Porque, por exemplo, ela brilhou realmente. Ela apareceu, ela falou um monte, ela falou isso e aquilo, votou na Débora, aí estava na baia, porque, na verdade, ela já estava numa posição que não poderia ser votada, né? Sim, E talvez até a forma dela perder a prova de fogo, talvez já foi pensando até na baia, para fugir da votação, entendeu? Pode ser também, né? sim, pode ser. Pode ser uma Eu estratégia. acho que não, né? Aí, conclusão, a estratégia dela deu tudo certinho, né? Aí fez e aconteceu, pisou, brilhou, né? Ela brilhou. Aí, Sim, conclusão, depois tomou um tombo, foi para a roça, porque quem que imaginava que a Rosiane ia parar na roça? é. Nem a gente, né? Aham. Você imaginava? Não. Se nem nós imaginávamos, imagine ela. O tombo foi muito bonito. Nossa Tudo bem, senhora, ela pode levantar, mas que o tombo foi bonito, foi. foi. E para finalizar essa chave de ouro de Rosiane, ela teve que escolher uma pessoa para não fazer a prova. Tinha o Vini, a Ingrid e a Débora para escolher. Esse, olha, Para olha, vetar, né? e para vetar, ela escolhe a Débora. Ranço. É ranço, mas isso daí é burrice também. E a pior coisa também foi o grupo da Deolane aplaudindo. Aplaudir, Essa, mas é lógico, quer nossa, dizer, a pessoa está na roça, eles se salvaram todos. Ela nunca foi do grupo deles. sim. Virou princesa ali como fala, no último segundo do segundo tempo, né? Na Nos, prorrogação. nos acréscimos. Nos acréscimos ela virou princesa, do nada. E ela tomou o tombo e o resto do grupo ficou ileso. O Vini já tinha ido, não tinha jeito, né? É, Então, e a Débora foi para a roça, então tá um prato cheio lá pro grupo, né? Aí sim. ela que se vire, ela que lute, né? Porque agora não tem mais agora depende só dela, não tem mais nada a ver com o grupo, né? É, Então, ela foi simplesmente o quanto ela foi importante ali, tá tudo certo. Deu uma imunidade que também a imunidade dela também não serviu para nada, você concorda? é. Por quê? A Foi de imunidade qualquer seria jeito, para ela não ser votada, não ir para a roça. Foi para a roça. é.
Foi a De chacota, qualquer não. jeito. Ela brilhou, mas que ela foi a chacota, foi. Nossa Teve, senhora, não, viu? a Rosiane, ela teve um dia de. Ela apareceu no jogo porque ela surgiu, né? Fez uma prova de fogo, perdeu, tá? Foi pra baia. Surgiu no jogo, brilhou. Aí foi lá pro topo, lá para cima. Olhou para baixo, mas falou: Ah, agora é comigo, agora eu tenho poder. Aí, de repente, começou o foguete virou, deu ré, né? Foguete tem ré, né? Nós descobrimos que o foguete tem ré. Aí ela desceu em queda livre e foi parar na roça, no pior lugar, num lugar que ninguém quer parar. Sim, Ninguém quer ir para a roça, você faz de tudo para não ir para a roça, ela fez de tudo, né? Só que quando é. ela estava lá no topo do mundo, alguém chegou e falou: Minha amiga, peraí que eu vou puxar seu tapete. Você tem que descer um pouco. Desce porque tá over, né? Desce um pouco que tá over, não é agora que você vai brilhar. Aí ela tomou um tombo, foi parar na Nossa, que roça tombo, e ainda viu? foi aplaudida. Imagina, a pessoa que foi para a Nossa. roça foi aplaudida. Você E ela, entendeu? e na, Imagine se a Deolane estivesse na roça. Eu queria ver se alguém ia aplaudir. e na cabeça dela, ela tá certíssima. Na cabeça da Rosiane, ela tá certíssima. Ela Não, fez o melhor jogo mas tá possível na cabeça ótimo. Nós estamos adorando. Eu tô dele. gostando. Eu tô Eu adorando também gosto. esse A filme. gente quer ver o barraco. A gente gosta de ver a humilhação, É, né? a Rosiane entrou no jogo. Agora eu quero ver ela escapar dessa roça. Bom, ela vai escapar da roça, ela vai vir, né? Vai vir forte. Só que ela pode Vai. esquecer que vai trazer a dona Débora Ô, de a tiracolo. Miriam, Aliás, nem é isso, a Débora que vai trazer ela a tiracolo. ô, Miriam, Oi. a, a Rosiane, ela vem forte no Hoje em Dia, no Hora do Faro, ela vem forte nisso. Mas eu Nesse tenho quesito, ela dúvidas por causa. Eu não sei quem vai ganhar essa prova, né? Na verdade, mas eu tenho dúvidas por causa da Ingrid. vem. Porque, Ah, apesar de que a Ingrid pode ficar esquecida, né? Mas se ficar. mas. Não, se ela ficar, a Ingrid ficar esquecida, sai. Porque Sim, é para ficar. é, A planta só funciona no Big Brother. Por quê? No Big Brother você vota para eliminar, e a planta fica esquecida, ela pega, fica no game. Aí na sim. fazenda você vota para ficar. A planta, ela vai ser esquecida, então ela vai ter a menor pontuação, a porcentagem. Aham. Então, tem impressão que eu acho que a Ingrid pode rodar se ela for para roça. Chegamos ao final desse episódio, mas antes eu quero saber de você, quem que você gostaria ou prefere ou acha que vai voltar fazendeiro e quem que vai vazar? Olha, bom, são 3 pessoas para fazer a prova do fazendeiro. Ingrid e Rose. Vini, Ingrid e Rose. Olha, eu não gostaria que o Vini voltasse fazendeiro, né? Mas tem grande chance, né? Esse que é o problema. Porque o Vini não é nem por nada, é porque eu acho que teve coisas que ele fez desnecessárias. Ele está tentando fazer um tipo, está tentando falar, eu sou educado, eu não grito, eu não preto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, aí eu falo baixo. Ele está fazendo um tipo ali, na verdade, né? A gente sabe. Mas eu não sei, nessa roça eu não vou nem nessa prova de fazendeiro eu não vou nem torcer. Joga pro Aham. universo, seja o que Deus quiser, sabe? Seja o que Deus quiser. A Débora tá na roça, gente. Então, vamos ver quem que vai enfrentar a Débora na roça. Mas eu não vou nem torcer na prova do fazendeiro. E Vai, pra, venha quem vier. e pra vazar? Para vazar, olha, Pra vazar diante alguém tem que ficar um fazendeiro. para sair, eu acho que assim, numa roça dessas, eu acredito que pro bem do entretenimento da família brasileira, eu acho que a Ingrid teria que sair. Pelo ranço, o Vini sairia, né? Ah, Porque o público tá com ranço dele. aham. Mas eu acho assim, por conta de você não ter se posicionado para nada, porque o Vini, na verdade, ele também se queimou, né? Que nem eu falo. A pessoa aí tem 2 alternativas. Ou ela é planta, ou ela faz alguma coisa que é considerada certa, ou ela se queima. Se
Sim. cancela, né? Então, o Vini não é planta, né? Ele Sim. também não, de todo ele não tá certo. Tem bastante coisa errada dele, né? Mas ele já gerou treta e conteúdo aí de barraco no game, né? Isso a gente já viu. E ele incomoda também, né? A Ingrid, Sim. ela passa assim batido no jogo. Infelizmente, né? Não é uma coisa que a gente não gostaria muito de dizer. Mas ela não faz diferença nenhuma no game. Olha, pra mim, fazendeiro. Já, O próprio nome já disse. pra mim na prova do fazendeiro poderia voltar o fazendeiro. Porque, porque, porque entre os três, é igual que você disse, entre os três, pelo entretenimento, já que a Débora não vai fazer a prova, pelo entretenimento é o Vini. Pelo entretenimento. Eu preferi o Vini Quem já voltando deu para o ele deu conteúdo, né? Já, mas Sim. Mas de fazendeiro eu prefiro ele voltando. E da roça, meu Deus do céu, da roça tem que fazer o MDNT com a Ingrid e com a Rose. Sobre a roça, se for ranço assim, eu preferia que a Rose saísse. Se fosse por ranço, eu preferia que a Rose saísse. Não é porque eu não goste, não é porque eu gosto da Ingrid, eu não gosto também. Mas a Rosiane, eu tenho um ranço porque a gente criou expectativa por ela. Você pegar sim, lá no a Rose ficou com o pé no freio. Essa pegar lá verdade. o episódio lá que a gente falou lá da pré-estreia lá, ou começando a lista, a gente botava expectativa nela. A Rose, não, a gente na verdade tem o que você quer que aconteça e tem o que pode acontecer. Sim. Né? Porque de você imaginar quem apareceu mais no jogo, a Ingrid realmente ela é quase transparente no game, né? Sim, mas a gente não botou expectativa nela. A Rosiane. Sim, isso é verdade. Botou expectativa nela. É por isso que cria um ranço, porque a gente esperava algo. A Rosiane deixou a desejar. Bom, ainda tem muita água pra rolar ainda. Vai ter outros episódios ainda que a gente vai falar dessa eliminação que tá vindo. Mas então, por hoje é isso. Então, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.